O segundo metal, ele pergunta, usa-se na produção de aço, por sua alta resistência à tração. Então, esse metal aqui, o aço, ele é formado pelo ferro mais carbono. Então, nós colocamos aqui, ó, aí ele deu as opções. O primeiro elemento que ele diz que não sofre a corrosão na presença de oxigênio é o alumínio. O segundo, que é usado muito no aço, é o ferro. Lembre-se que o aço não é um metal. O aço eu não tenho lá na tabela periódica. O aço tem uma liga metálica formada, como eu botei aí, estou botando aqui para você lembrar, por ferro mais carbono, tá? Ferro mais carbono. Então, o aço é uma liga metálica formado pelo ferro, que é um metal, tá? E pelo carbono, que mesmo sendo aí um metal, né, através de processos das ligas metálicas, ele forma essa liga metálica que chama-se de aço, tá certo? Que é muito utilizado no dia a dia. Então, o aço não eu não encontro um elemento, não encontro, na verdade, o aço no dia a dia. O aço, na verdade, ela é uma liga metálica formada de ferro e carbono. Então, ele perguntou, qual é o metal que usa-se na produção de aço? Ferro. Ok? Então, já botei aqui, ó. O primeiro é alumínio, Al, o segundo é ferro, Fe. Terceiro, forma uma liga denominada latão, que serve quando fundida ao cobre para a produção de objetos. Forma uma liga denominada latão, que serve quando fundida ao cobre, então a liga metálica, para a produção de objetos. Então nós colocamos aqui, vocês sabem, o latão vem da parte aí do zinco, ok? E o último metal que ele botou, pelas opções aí, seria a prata, né, que eles aplicam-se em placas de vidro para a fabricação de espelho. Então, nós temos aquela substância, né, atrás, né, do vidro, né, atrás ali do vidro, ou seja, atrás do espelho, que faz com que a luz bata naquele vidro e com aquela película, aquela substância atrás, bate e volta, tá? E a gente, através da reflexão, vê a nossa imagem. Então, nas placas de vidro ali, nós temos ali um composto à base de prata. Então, repetindo, ele perguntou quais seriam os metais relacionados ao dia a dia. Então, é importante vocês terem esse conhecimento para a prova de química, principalmente desses principais metais. Então, ó, é usado em utensílio doméstico, resistente à corrosão, pois passiva-se, ou seja, não é atingido na presença de oxigênio. Então, aqui eu tenho um alumínio. O metal na produção do aço, o aço é uma liga de ferro mais carbono, então o metal é ferro. Forma a liga denominada latão ao cobre, então latão é cobre mais zinco, Zn, então zinco. Aplica-se em placas de vidro, a substância que eu tenho lá atrás é um composto à base do metal prata. Então eu teria aí letra D. Vamos para mais uma questão que pode ser abordada nesses assuntos do dia a dia do cotidiano. Vai para cá, vestibulando. Então, se vocês analisarem, é por isso que quando você vai, por exemplo, comprar uma cadeira agora para o veraneio na praia, você tem cadeira lá de vários preços. Tem umas mais baratinhas, outra mais cara, de alumínio é um pouco mais cara. Mas qual é a vantagem de comprar uma cadeira de alumínio? Porque ela não vai sofrer o processo da ferrugem, lá da maresia, NaCl com oxigênio, não vai enferrujar. Diferente de outros metais que no instante enferruja de ferro, aí você termina comprando uma cadeira que vai ter pouca durabilidade, o tempo de vida útil será pouca. Ok? Vamos para mais uma questão da química no dia a dia, do cotidiano, esses elementos que é importante a gente ter esse conhecimento para a nossa provinha, tá? Então, por isso estamos com essa aula hoje de química ambiental. Acompanha aí na telinha. Diga o elemento químico que está presente de forma preponderante no grafite, no transistor, no aço e no ar, tá certo? Então, ele quer, qual é o principal elemento que eu tenho lá no grafite? No transistor ou no transistor, né? No aço e no ar. Então vamos devagarinho. No ar todo mundo sabe, né? Qual é o principal elemento que tem no ar? Aí muita gente coloca oxigênio, não é nitrogênio, tá? Então cuidado para não perder essa questãozinha que vem muito aí nas provas de química, no Enem, tá? Então qual o principal elemento químico que está presente no ar? No ar, o principal elemento químico é o nitrogênio. Ok? 80% do ar é formado pelo gás nitrogênio e apenas 20%, um pouco menos de 20% do ar do oxigênio.
ok? Para cá, para cá, para cá. Lembre-se que quando a gasolina ou o álcool é queimado lá no motor do carro, então eu tenho hidrocarboneto, ou gasolina, né? No caso da gasolina, no álcool eu já tenho, o álcool não é um hidrocarboneto, que tem a presença de oxigênio, o hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio, mas tanto no álcool na gasolina, quando eu queimo O2, forma, se for completa, como nós vimos, CO2 e água, se for uma queima incompleta, CO e água, até, tá? Mas nós falamos para vocês que o ar que queima essa gasolina, que está lá naquele carro, ele tem também um nitrogênio. O carro não separa só o oxigênio e o nitrogênio, é como a gente. A gente quando inspira o ar, entra gás oxigênio e entra o gás nitrogênio, ok? O ar é uma mistura, não tem um só dois, tá? O ar não é só oxigênio, então a gente também inspira e respira nitrogênio. Só que lá no motor do carro, na hora que queima a gasolina com oxigênio, queima também aquele nitrogênio, então sai lá no vapor do carro também alguns óxidos nítricos, tá certo? Então sai alguns compostos de nitrogênio e oxigênio também pelo carburador do carro, ok? E é até importante você saber isso, que no carro não sai só CO2 e vapor d'água, devido ao nitrogênio, à presença do ar, sai também esses óxidos nítricos, e pode cair isso na prova do vestibular também, que esses óxidos nítricos reagem com o oxigênio do ar, tá? Dependendo da temperatura, em dias muito quentes, com a radiação do sol que chega aqui na Terra também, e em dias muito quentes, termina esse óxido nítrico reagindo com oxigênio e formando também o ozônio. E esse ozônio fabricado aqui próximo à superfície da Terra, ele não consegue, por ser mais pesado que o ar, ele não consegue subir para ir lá para a camada de ozônio para ajudar e proteger dos raios ultravioleta do Sol. Ele termina ficando por aqui e o ozônio também é um gás que é muito prejudicial, é tóxico, tá certo? Faz mal ao ser humano, à vegetação também. Então nós estamos com esse problema de estar formando o ozônio aqui no nosso dia a dia devido a essa parte aí de transporte de carros que no dia a dia termina gerando esses óxidos nítricos, ok? Com a presença de nitrogênio, beleza? Então, vestibulando, vamos voltar aí para a questão. Diga o elemento químico que está presente de forma preponderante. Aí eu comecei pelo ar. No ar, lembre-se, é o nitrogênio, não é o oxigênio. No grafite, hein? No grafite, ó, quem é que eu tenho? Eu botei até aqui para vocês, ó, carbono, né? Grafite é carbono, tá certo? Eu tenho carbono em forma de grafite ou em forma de diamante, tá certo? Aí ele pergunta, no transistor, aí nós colocamos aqui, ó, no transistor são feitos de quê? Silício ou germânio, tá certo? É os principais elementos que formam aí essa parte da eletrônica, do silício e do germânio. E o aço, digo o elemento químico que está presente de forma preponderante no aço. Então no aço nós sabemos que é uma liga de carbono e ferro, mas nós temos aí predominando a parte do ferro, ok? Então é importante para vocês, vestibulando, ter essa noção dessas ligas metálicas, desses compostos, para fazer a nossa prova de química, que sempre vem essas questões de química do dia a dia, do cotidiano, da parte ambiental. Então, repetindo a questão rapidamente, vou aqui apagar tudo, para que a gente possa responder. Diga o elemento químico que está presente de forma preponderante no grafite, o carbono. No transistor, nós temos o silício, o germânio. No aço, nós temos de forma preponderante o ferro, mas nós sabemos que no aço é uma liga metálica de ferro mais carbono, tá? O aço não é um elemento químico direto. E no ar, presença principalmente do nitrogênio. Temos também oxigênio, mas o elemento que está mais preponderante no ar é nitrogênio. Então, correto, eu coloquei aqui para vocês. Letra A, carbono. Letra B, silício e germânio. Letra C, o aço de forma preponderante, nós temos o ferro. E no ar, o nitrogênio, ok? Não vá botar aqui no ar o elemento preponderante é o oxigênio. Não é, o oxigênio está lá em menor proporção. É o nitrogênio, ok? Vai para cá, vestibulando. Aí você pergunta, professor, pode falar um pouco aí de elemento químico? Eu estou um pouco confundindo elemento químico com substância. Olha só, se você pegar um átomo e contar, acompanhe na telinha, e contar que ele tem 6 prótons, e pegar outro átomo e contar que ele tem 8 prótons, esse átomo que tem 6 prótons e esse que tem 8 prótons, eles têm propriedades diferentes. Se tem propriedade diferente, eles têm que ser elementos químicos diferentes.
porque, lógico, não tem as mesmas propriedades, não pode ser a mesma pessoa, ou não pode ser o mesmo elemento. Então, a esse elemento, todos que têm 6 prótons se comportam quimicamente, fisicamente do mesmo jeito. Então, todos que têm 6 prótons já existe, já foi nomeado na natureza, ele é chamado de carbono. O que tem 8 prótons tem característica totalmente diferente desse que tem 6 e tem iguais a todos aqueles outros que têm 8 prótons. Então, o que tem 8 prótons já é oxigênio. Então, a quantidade de prótons é que diz quem é o elemento. Se eu pegar um elemento e contar, ele tiver 7 prótons, ele já é diferente desse que tem 6, já é diferente desse que tem 8. Então, não pode ser o mesmo elemento. E já é chamado um novo elemento, que a gente chama de nitrogênio. Ok? Então, é para cá, para cá, para cá. O que é que diferencia um elemento de outro? Porque um é nitrogênio, o outro é ferro, o outro é oxigênio. Porque não é um só. É exatamente a quantidade de prótons, tá? O ferro já tem no seu núcleo 26 prótons. Então, todos os elementos que você encontrar que tiver 26 prótons, todos eles vão ser ferro e têm as mesmas características. Então, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ok? O oxigênio, ele tem 8 prótons, o carbono tem 6 prótons. Então, o que caracteriza um elemento químico é exatamente o número de prótons. Vamos mais para uma questãozinha do dia a dia, tá?